Gente linda do meu coração, a paz. Uma vez eu era bem pequeno, eu tava na escola e eu era pequeno só de tamanho, de altura, porque de circunferência e peso eu tinha o mesmo de agora. Então era uma pequena pokebola, era a coisa mais triste do mundo. Se eu pulasse corda, o peitinho batia no olho, era uma tristeza. E o meu pai, eu estudei na escola onde meu pai era diretor, né? E aí eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai era o meu herói, né? Porque afinal de contas, toda criança ela tem o pai como super-herói, né? E meu pai era o diretor da escola. E eu lembro que tinha um rapaz mais velho que por algum motivo idiota ele começou a implicar comigo na hora do futebol. E um dia ele chegou e ameaçou chutar a bola em mim. E na hora que ele me ameaçou chutar a bola, eu falei assim, cara, eu vou contar pro meu pai. Eu era criança, tinha 5, 6 anos. Aí ele olhou e falou assim, mas quem que é seu pai? Eu falei, meu pai é o tio Jorge. O tio Jorge era o diretor que a galera tinha horror, tinha medo de ir pra diretoria com ele. A hora que ele falou assim, você é filho do Jorge? Eu falei, sou. Aí ele pegou, ele tinha levantado a mão pra jogar uma bolinha de tênis na minha cara. Aí quando ele falou assim, você é filho do Jorge? Eu falei, sou filho do Jorge. Aí ele pegou, jogou a bolinha e falou assim, cara, você é meu amigo. Ele me deu um abraço. Eu lembrei dessa história ontem. Ontem eu recebi uma mensagem de uma moça muito querida lá dos Estados Unidos, uma amiga minha. Ela e o marido são amados meus. E eles, uma coisa besta, um comentário na internet, ele parece que criticou, do ponto de vista técnico, o show de uma banda de rock muito conhecida. E um dos fãs dessa banda de rock ficou assim, horrorizado da crítica, detestou, pegou e começou a ameaçar esse amigo meu, dizendo, olha, você não devia ter falado mal dessa banda, você não devia ter mexido com ele. Aí o cara virou e falou assim, porque eu sou adorador do diabo, eu mexo com coisas ocultas que você não entende, e em breve alguém da sua família vai morrer e vai viver atormentado no inferno. É um lunático falar uma idiotice dessa. E ela me mandou uma mensagem meio que assustada, meio que triste, óbvio, ninguém gostaria de ouvir uma idiotice dessa. Ela falou, pastor, ore comigo, por favor, porque apesar de eu crer em Jesus Cristo, isso nos abalou um pouco, né? E esse fato me motivou a fazer esse vídeo para vocês. Pode ser que você esteja passando por um momento parecido, algum tipo de ameaça, ofensa, algum tipo de medo causado pelo diabo na sua vida. Pode ser que você seja uma pessoa que sofre com esse medo. Eu tô aqui para falar uma palavra de Deus para você. Eu quero mostrar para vocês, primeiro vou ler a Bíblia em Marcos, no capítulo 5, uma passagem conhecida, quando Jesus ele vai repreender uma legião que estava possuindo a vida de um homem na região de Gadara. Ou, algumas outras bíblias dizem, o Gerazeno, ou Gadareno. Veja bem, esse homem andava pelos sepulcros, pelo cemitério, e ninguém conseguia amarrar esse homem, nem com correntes, ele quebrava e despedaçava. Andava de dia e de noite, clamando por entre o cemitério, por entre as pedras, se ferindo nos túmulos. Jesus, então veja bem, esse cara estava possesso por uma legião de demônios, não era só um não, o demônio é um anjo caído, não era só um que estava possuindo a vida desse cara não, era uma legião romana é pelo menos 6.000 soldados, se a Bíblia usou essa figura como uma hipérbole ou realmente era literal, era pelo menos 6.000 capetas, olha a loucura. Aí Jesus simplesmente chega. Não, gente, presta atenção. Jesus não chegou cosmicamente com raios, Hadoukens, Shoryukens, Potaitaitukens. Se você já jogou Street Fighter, você sabe do que eu tô falando. Jesus não chegou soltando raios fenomenais, lasers pelos olhos. Jesus simplesmente chegou. A presença de Jesus se fez real naquela região. E olha o que a Bíblia diz. Quando este homem, encapetado por uma legião, viu Jesus, ele só viu Jesus, de longe correu e, lançando-se nos seus pés, o adorou. Ei, esse cara já chegou adorando Jesus, ou seja, o próprio diabo presta reverências a Deus. Aquela ideia que muitas pessoas têm de que o diabo e Deus estão fazendo uma guerra de braços, que é uma força equivalente, é uma dualidade, é luz contra trevas, onde a luz e as trevas têm o mesmo poder, você está enganadíssimo. Jesus Cristo, a Bíblia diz isso em Efésios capítulo 1, verso 20, ele está acima de todo principado, ele está acima de todo poder, de anjo, de demônio, acima de qualquer autoridade. O nome de Jesus, ele não tem guerra contra ninguém, porque não existe guerra, ele é o Altíssimo, ninguém chega perto, meu Deus do céu. Se eu, como uma criança besta, tinha segurança de que o meu pai me protegeria, contra aquele rapaz que queria jogar a bolinha de tênis na minha cabeça,
Se o meu pai está comigo, me dava segurança, eu vou chamar meu pai. Imagina agora que eu entendo e você entende que nós temos como pai o Altíssimo, o inigualável. E olha só o que acontece aqui. Quando ele chega perto de Jesus, ele corre e o adora. Gente do céu, a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, que um dia todo joelho vai se dobrar diante de Jesus Cristo. Todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu estou falando de um ser inigualável. Não existe afronta do diabo contra Jesus. Ele não consegue, ele não tem poder contra Jesus Cristo. É isso que você tem que entender. Você não tem só a presença de um ser poderoso, porque o diabo é um ser poderoso. Então você não tem a presença de um ser poderoso, você tem a presença do Todo-Poderoso. Todo poder, Mateus 28, 18. Todo o poder, no grego diz toda a exousia, toda a autoridade, poder soberano me é dado nos céus e na terra. Isso que Jesus fala. E aí ele chega diante de Jesus e ele fala: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele já chega reconhecendo quem Jesus é. Ele fala assim: o que tenho eu contigo? Porque me perturbas antes da hora. O diabo sabe que é derrotado, o demônio sabe que é derrotado, os seus anjos caídos sabem que são derrotados. Tanto que eles falam para Jesus: Jesus, por que você está me perturbando antes da hora? Por quê? Porque eles sabem que haverá um momento em que eles serão lançados no lago de fogo. As pessoas têm aquela ideia de que o inferno é inferno porque o diabo está lá torturando as almas. Não, não, não. O inferno é inferno porque a ira de Deus estará caindo sobre o diabo e os pecadores. O inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos, mas todo aquele que negar a Jesus Cristo, aquele que rejeita a salvação, será lançado e será destruído nesse lugar. Então veja bem, o inferno não é um ambiente onde Satanás reina. O inferno é um lugar onde Deus vai queimar o próprio diabo. Ele sabe que isso vai acontecer. Tanto que ele fala para Jesus: Jesus, ainda não é a hora, ainda não aconteceram as profecias. O diabo sabe que um dia ele será destruído. Então, quando você entender de uma vez por todas que o Espírito Santo do Senhor habita em você, você vai ter suficientemente fé para descansar numa das maiores promessas da Bíblia, que está em 1 João capítulo 5, no verso 18, que diz assim, que aquele que é nascido de Deus, veja bem, ele está falando daqueles que são filhos, e nós sabemos claramente que, de acordo com a Bíblia, nem todos são filhos, né? De acordo com João capítulo 1, verso 12 em diante, filhos são todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor. E a estes que receberam Jesus como Senhor, lhes é dado o poder de serem feitos filhos. Então, ser filho de Deus é um poder que você recebe pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Então, é uma dádiva, é um dom, é um presente, é um tesouro ser chamado de filho. E a promessa de 1 João 5,18 é que aquele que é filho de Deus, o maligno, não toca. Agora é hora de dar glória. Oh, glória! Presta atenção, ele não toca. A Bíblia diz no Salmo 34, no verso 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então você está aqui guardado, o Espírito Santo no teu coração e o anjo do Senhor acampa ao redor. Não é coincidência que 1 Pedro 5 diz no verso 8 que o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor. Então tem o anjo ao meu redor, tem o diabo ao derredor, e a Bíblia diz que ele fica rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Um leão, quando ele está velho e desdentado e ele não tem mais força para caçar, ele conta com uma última tática. A última tática do leão é rosnar, é dar um rugido para assustar, e a presa muitas vezes paralisa de medo e aquele leão velho consegue cravar as garras no pescoço da vítima. Então o diabo, como ele não pode te tocar, porque na sua vida está o Espírito Santo de Deus e ao seu redor acampa-se o anjo, então o que ele faz? Ele tenta te assustar. Ele tenta rugir para você ter medo. Ele tenta rugir para te assustar e tentar criar brechas para conseguir te tocar. Mas se você se permanece fiel, obediente ao Senhor, debaixo do esconderijo do Altíssimo, ou como o Salmo 57 diz, na sombra das suas asas, aí o diabo não tem nenhuma autoridade para te tocar, nenhuma, porque para chegar na sua vida primeiro ele precisa passar pelo anjo do Senhor, para tocar na sua vida primeiro ele precisa passar pelo Senhor Jesus, e nós vemos claramente aqui na Bíblia que o diabo não luta contra Jesus, o diabo adora Jesus. A Bíblia diz no livro de Tiago assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, pois até os demônios creem e tremem. O diabo não só crê em Deus, ele treme diante da presença soberana do Altíssimo que habita em você. Então, meu filho, medo do diabo não tenha medo de ameaça não tenha medo desses caras falar: ai, eu mexo com o oculto, eu vou fazer matar alguém da sua família. Meu filho, para tocar em você, primeiro precisa passar pelo seu pai, e o seu pai é o maioral, contra ele não tem ninguém. Como diz a palavra de Deus no texto que eu amo, de Isaías 43:13, agindo eu,
quem impedirá? Se o Senhor Jesus está contigo, quem te fará mal? Então descansa, descansa no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, no alto da rocha, firmado em Cristo Jesus, guardado pelo poder do Espírito Santo, pelas promessas, pelo amor e pela graça soberana do nosso Senhor. Nenhum mal vai te tocar. Em nome de Jesus, pode descansar. Seu Pai é o maioral. Sou o pastor Daniel Sade. Jesus te abençoe de verdade.